Diário da Prisão, Volume 3, North Sea Camp, Cell, FF 8282, de Jeffrey Archer, com tradução de Ivanir Alves Calado e narrado por Márcio Simões para Saga Egmont. Caro ouvinte, estas são as memórias de um período desafiador na minha vida, traduzidas para sua língua. Nelas estão incluídas reproduções de itens originais, como cartas, listas, anotações, etc., que deixamos em inglês, já que documentam um tempo e um local específicos e não poderiam ser traduzidos de modo significativo. Agradecendo e desejando tudo de bom, Jeffrey. Céu. 89º dia. Segunda-feira, 15 de outubro de 2001. 14h30. A placa anuncia a penitenciária North Sea Camp a 1,5 km. Enquanto nos aproximamos da entrada, a primeira coisa que me impressiona é que não existem portões elétricos, muros altos, nem concertinas de arame navalha. Sou liberado da minha caixa de suor e entro na recepção, onde sou recebido por um agente penitenciário. O Sr. Death tem um sorriso alegre e jeito de militar. Garante que depois de Wayland, isso aqui será muito mais parecido com um resort Butlins. Na verdade, acrescenta, há um Butlins logo adiante na estrada em Skegness. A única diferença é que eles têm um muro em volta. O Sr. Death explica que aqui os muros são substituídos por chamadas. Às 7h30, 11h45, 15h30, 20h15 e 22 horas. Horários em que devo me apresentar à secretaria da ala. Todo um novo regime ao qual precisarei me acostumar. Enquanto o Sr. Death termina com a papelada, tiro as coisas das minhas sacolas plásticas do serviço prisional. Ele diz que só terei permissão de usar roupa da penitenciária, de modo que todas as minhas camisetas são separadas e postas numa caixa de bens pessoais marcada com Archer FF 8282. Dean, um prisioneiro que trabalha como auxiliar na recepção, me ajuda. Assim que todos os meus pertences são verificados, ele me acompanha até meu quarto. Observe, por favor, quarto, e não cela. Na NSC, os prisioneiros têm sua própria chave e não existem barras nas janelas. Até agora, tudo muito bom. Mas volto a compartilhar o espaço com outro prisioneiro. Meu colega de quarto é David. Ele não diminui o volume da música quando entro, e um cigarro enrolado não sai da sua boca. Enquanto arrumo a cama, David diz que é perpétuo, com sentença original de 15 anos. Até agora cumpriu 21, porque ainda é considerado um risco para a população, apesar de estar numa prisão categoria D. Seu crime original foi assassinato. Atacou um garçom que olhou para sua esposa de um jeito malicioso. 16h. Dean, auxiliar da recepção, me informa que o Sr. Berlin, um dos diretores, quer me ver. Ele me acompanha até o escritório do diretor, numa construção desmontável Portakabin, onde sou recebido outra vez com um sorriso caloroso. Depois de um bate-papo preliminar, o Sr. Berlin diz que planeja me colocar no departamento de educação. Em seguida, fala sobre o problema de a NSC ser uma prisão aberta e como eles esperam lidar com a imprensa. Termina dizendo que sua porta está sempre aberta para qualquer prisioneiro caso eu precise de ajuda ou assistência. 17h. Dean me leva para jantar na cantina. A comida parece muito melhor do que em Wayland, e é servida e comida num salão central, parecido com um refeitório de internato. 18h. Escrevo por 2 horas e me sinto exausto. Quando termino, vou procurar Doug no hospital. Ele parece ter todas as fofocas atualizadas. Obviamente vai ser valiosíssimo como meu informante. Nós nos sentamos e assistimos ao noticiário noturno em poltronas confortáveis. Dean se junta a nós alguns minutos depois, apesar de faltar apenas algumas horas para ele ser solto.
Diz que minha roupa suja já foi lavada e devolvida ao meu quarto. 20h15. Volto para o bloco norte e me apresento ao agente de plantão para a chamada. O Sr. Hughes usa um cap que me faz lembrar o Sr. McKay, do seriado Porridge, e ele gosta da comparação. Faz o gênero sargento rígido. Passou 20 anos no exército, mas em alguns instantes descubro que tem um coração completamente mole. Os internos gostam dele e o admiram. Se ele diz que vai fazer alguma coisa, faz. Se não pode, ele fala. Volto ao meu quarto e me obrigo a escrever por mais 1 hora, apesar do cômodo cheio de fumaça e da música em volume alto. 22h. Chamada final. 15 minutos depois, estou na cama dormindo a sono solto, sem ligar para a fumaça e a música de David. 90º dia. Terça-feira, 16 de outubro de 2001. 5h30. Em Belmarsh, os pastores alemães me acordavam. Em Wayland, eram os agentes penitenciários sacudindo chaves durante a ronda matutina. Mas como a NSC fica a apenas 100 metros do litoral, é o guincho constante das gaivotas que faz a gente abrir os olhos. Mais tarde, muito mais tarde, são acrescentados os grunhidos abafados dos suínos, já que o maior grupo de residentes da NSC é o dos porcos que vivem na fazenda da prisão de 350 hectares. Penduro uma cueca boxer preta sobre a luz acima da minha cabeça para garantir que David não acorde enquanto continuo com a rotina de escrita. Ele não se mexe. Às 7h30, vou tomar uma chuveirada no banheiro no fim do corredor. 8h. Jean me acompanha para o café da manhã. Mingau de segunda a sexta-feira e cereal nos fins de semana, explica ele. Eu me satisfaço com um ovo cozido muito duro e 2 fatias de torrada queimada. 8h30. Admissão. Durante a primeira semana na NSC, o prisioneiro passa o tempo descobrindo como o lugar funciona, e os agentes penitenciários tentam descobrir o máximo possível sobre o novo interno. Meu primeiro compromisso é com o Dr. Walling, o médico da prisão, que faz as perguntas de sempre sobre drogas, fumo, bebida, doenças e alergias. Depois de 20 minutos levando cutucadas, respirando fundo, sendo pesado e tendo os olhos, os ouvidos, os dentes e o coração verificados, o único conselho do Dr. Walling é não pegar pesado demais na academia de ginástica. Tente não esquecer que você tem 61 anos. Lembra. Quando saio do ambulatório, Doug, o auxiliar do hospital e amigo de Darren, Wayland, só maconha, me chama para a enfermaria. Doug mede mais de 1,80 e pesa uns 100 quilos, com a cabeleira farta começando a ficar grisalha e, suponho, pouco menos de 50 anos. A enfermaria tem 8 camas, uma das quais é de Doug, já que alguém precisa ficar de plantão à noite caso algum prisioneiro adoeça de repente. Mas que emprego! Doug não apenas tem um quarto do tamanho de uma suíte de cobertura, mas também tem a própria televisão e o próprio banheiro. Ele conta que está preso por evasão fiscal, mas não aprofunda o assunto. Em seguida, fecha a porta do seu reino e confirma que o serviço de auxiliar médico é o melhor da prisão, mas garante que o segundo melhor trabalho na NSI é o de auxiliar na Unidade de Administração de Sentenças, UAS. Doug sussurra que a vaga na UAS vai se abrir em 4 semanas, quando o atual ocupante, Matthew, será solto. O Sr. New, o agente principal, equivalente ao Sr. Tinkler em Wayland, tomará a decisão final, mas Doug vai me recomendar. Independentemente do que você fizer, continua, não vá trabalhar na fazenda. Não falta muito para o inverno, de modo que se a comida não matar você, a fazenda mata. Enquanto estou saindo, ele acrescenta. Venha tomar uma bebida esta noite. Com isso ele quer dizer chá ou café. Eu tenho permissão de receber 2 convidados
das 7 às 10, e você é bem-vindo. Agradeço silenciosamente ao meu antigo mentor, Darren. Quem você conhece é tão importante aqui dentro quanto aí fora. 10h30. Meu segundo compromisso de admissão é decidir qual será meu trabalho enquanto estiver na NSC. Vou à unidade de administração de sentenças, uma construção que já foi a casa do diretor e fica a apenas alguns metros do portão principal. O caminho que vai até a entrada é ladeado por flores vermelhas cansadas. A porta da frente, pintada de azul claro, merece uma camada de tinta. Parece que costuma ser aberta com um chute e não empurrada. O primeiro cômodo em que entro tem a aparência de uma estufa. Tem uma dúzia de cadeiras e um quadro de avisos coberto com panfletos de informações. 4 agentes, inclusive um tal de Sr. Goff, que parece um diretor de escola primária, ocupam a primeira sala do térreo. Enquanto faz uma marca no meu nome, o Sr. Goff anuncia, num forte sotaque de Norfolk, que falará com os recém-admitidos assim que todos tiverem voltado do exame médico. Mas como o Dr. Walling está demorando 15 minutos com cada novo prisioneiro, talvez fiquemos sentados aqui por algum tempo. Enquanto espero impaciente na estufa, percebo como o cômodo é imundo. Em Wayland, os pisos brilhavam devido ao polimento diário, e se você ficasse parado por mais do que alguns instantes, era pintado por alguém. Depois de um tempo, os 7 recém-admitidos chegam. O Sr. Goff nos dá as boas-vindas e começa dizendo que, como a maioria dos prisioneiros passa menos de 3 meses na NSC, os agentes prisionais procuram fazer com que nossa estadia seja o mais civilizada possível, enquanto nos preparam para voltar ao mundo exterior. O Sr. Goff explica que na NSC qualquer um pode se evadir. É fácil demais, já que não existem muros. Mas se algum de vocês decidir nos deixar, por favor, lembre-se de deixar a chave do quarto em cima do travesseiro. Ele não está brincando. Depois fala sobre um rapaz que se evadiu 16 horas antes da data em que seria solto. Na manhã seguinte, foi apanhado em Boston e transferido para uma penitenciária categoria C, onde passou mais 6 semanas. Argumento entendido. O Sr. Goff apresenta os trabalhos disponíveis para todos os prisioneiros com menos de 60 anos, observando que mais de metade dos internos trabalha na fazenda. A outra metade pode se matricular no departamento de educação ou assumir os trabalhos usuais na cozinha ou como pintor, jardineiro ou faxineiro. O Sr. Goff termina dizendo que precisamos seguir uma política de nada de drogas. A recusa do interno em assinar os 3 documentos declarando que não usa drogas e que concordará com um exame voluntário a qualquer momento vai impedi-lo de se tornar elevado depois de 8 semanas. A elevação garante mais 5 libras por semana para gastar na cantina, além de vários outros privilégios. O Sr. Goff responde a uma pergunta. Não é permitido usar roupas próprias numa prisão aberta, já que isso tornaria a evasão muito mais fácil evadir-se. Mas notei que Doug, evasão fiscal, estava usando uma camiseta verde e calça marrom, sustentada por um ultrajante suspensório do Walt Disney. Sempre há alguém que encontra um modo de passar a perna no sistema. Assino de boa vontade todos os formulários de drogas do Sr. Goff e depois sou mandado ao andar de cima para uma entrevista com outro agente prisional. O Sr. Donnelly não somente parece um fazendeiro, mas também veste um macacão verde e usa botas de borracha. Não é de espantar que esse lugar seja tão sujo. O Sr. Donnelly parece ansioso para eu me juntar a ele na fazenda, mas explico, a conselho de Doug, que gostaria de ser considerado para o emprego de Matthew como auxiliar na UAS. Ele faz uma anotação e franze a testa. 12 horas. Depois de 10 semanas trancado em Wayland e sempre recebendo um prato de comida arrumado, não consigo me acostumar a me servir sozinho. Um trabalhador da cozinha ri quando entrego meu prato e espero ser servido. É sinal claro de que você acabou de chegar de um regime fechado, diz ele. Bem-vindo ao mundo real, Jeff. Depois do almoço, Dean me leva para olhar o bloco sul, mais isolado e silencioso,
que fica na extremidade da prisão e abriga os internos mais velhos. Aqui, a atmosfera é totalmente diferente. Jean me mostra um quarto vazio, grande segundo os padrões normais, com uns 6 por 2,5 metros e uma janela que dá para o desolado Mar do Norte. Explica que toda a ala está sendo redecorada e deve reabrir na segunda-feira. Será acrescentada eletricidade interna e, num futuro próximo, todos os quartos terão aparelhos de TV. Na volta ao Bloco Norte, um agente me informa que o agente principal, o Sr. New, quer me ver imediatamente. Fico nervoso. O que fiz de errado? Será que ele vai me mandar de volta para Wayland? O agente principal New tem pouco menos de 50 anos, cerca de 1,80 m de altura e cabelos brancos e densos, e me recebe com um sorriso caloroso. Ouvi dizer que você quer trabalhar na UAS. É mesmo? Pergunta, e antes que eu possa responder, acrescenta. O emprego é seu. Como Matthew vai sair daqui a 4 semanas, é melhor você começar imediatamente para que a transferência seja tranquila. Mal consigo agradecer antes que ele continue. Ouvi dizer que você quer se mudar para o Bloco Sul, e tenho certeza de que será possível. Além disso, me disseram que você deseja ser transferido para Spring Hill, o que não será tão fácil, porque eles não querem você nem a publicidade que o acompanha. Meu coração se encolhe. Mas, diz ele de novo antes que eu possa reagir. Se é isso que você quer, vou trocar uma palavrinha com meu colega da Spring Hill e ver se ele pode ajudar. Assim que o Sr. New termina o discurso, descemos para eu conhecer Matthew, o auxiliar atual. Matthew é um rapaz tímido, com um ar perdido, acadêmico. Não consigo imaginar o que ele está fazendo na prisão. Apesar de o Sr. New falar na maior parte do tempo, Matthew consegue me dizer quais são suas responsabilidades, desde fazer chá e café para os 11 ocupantes do prédio, até preparar as pastas de admissão para cada prisioneiro. Amanhã, ele irá à cidade de licença, por isso, serei jogado de cabeça no serviço. 16h45. Jean pega minha sacola de roupa suja e me acompanha para o jantar, explicando que os auxiliares têm o privilégio de comer separados 30 minutos antes dos outros internos. Podemos escolher a comida primeiro, acrescenta. E como somos uns 12? Hospital, depósito, recepção, biblioteca, academia de ginástica, educação, capela e jardins. É um tremendo privilégio. Tudo isso em menos de 24 horas não vai me tornar um sujeito popular. 91º dia. Quarta-feira, 17 de outubro de 2001. 5h30. Acordo alguns minutos depois das 5 e vou mijar na latrina no final do corredor. Já notou que, quando está desorientado ou com medo, você passa algum tempo sem ir ao banheiro? Deve haver uma explicação médica simples para isso. Nos primeiros 5 dias em Belmarsh e nos primeiros 3 dias em Wayland, eu não abri minhas tripas, para usar a expressão do médico. E até agora, na NSC, é 0. 8h. Jean aparece para me levar ao café da manhã. No futuro, talvez eu nem me dê ao trabalho de ir até lá, já que não tomo mingau e não vale a pena fazer toda a viagem para pegar 2 fatias de torrada queimada. Jean me alerta que a mídia está em bando ao redor e que estão sendo oferecidas grandes quantias por uma foto minha com o uniforme da prisão. Se conseguirem tirar uma, vão ficar desapontados ao me ver andando por aí de camiseta e jeans, sem setas, sem número, sem bola e corrente. 8h45. Na recepção, pergunto ao Sr. Death se eu poderia receber uma camiseta limpa, já que minha esposa vem me visitar esta tarde. Em que porra de lugar você acha que está, Archer? Na porra da Harrods? 9h. Como novo prisioneiro, continuo meu curso de admissão. O primeiro compromisso nesta manhã é na academia. Todos nos reunimos numa pequena porta-cabin
e assistimos a um vídeo de 10 minutos em preto e branco sobre segurança no trabalho. O instrutor se concentra no levantamento de pesos, já que vários trabalhos na NSC exigem que o interno levante cargas pesadas, para não mencionar os numerosos prisioneiros que treinarão na academia. O Sr. Masters, o agente encarregado da academia, que está na NSC há 19 anos, nos leva numa visita guiada pelas instalações. Não é tão grande nem tão bem equipada como a de Wayland, mas tem 3 kits cardiovasculares que me permitirão continuar em forma. Uma máquina de remo, uma de step e uma bicicleta. O ginásio propriamente dito só tem tamanho suficiente para jogar basquete, e a sala de pesos tem mais ou menos metade do tamanho da encontrada na Wayland. A academia fica aberta todas as tardes, menos às segundas-feiras, das 17h30 às 19h30, de modo que a gente não precisa, oink, oink, os porcos estão comendo de jejum, terminar o programa numa hora específica. Espero começar neste fim de semana, tempo em que já terei me orientado aqui dentro. Oink, oink. O esporte mais popular é o badminton, e ainda que a NSC tenha um time de futebol, os recentes problemas com febre aftosa atrapalharam a ida ao campo. Oink, oink. 9h. Educação. Todos nos reunimos na capela. A agente encarregada da educação fala sobre as alternativas oferecidas. A maioria dos novos internos fica sentada com um ar mal-humorado, olhando para ela com expressão vazia. Como já recebi o trabalho de auxiliar na UAS, ouço num silêncio respeitoso, e assim que ela termina a palestra, eu me apresento ao meu novo emprego. 10h30. Hoje, Matthew saiu para uma visita à cidade, mas rapidamente descubro que o serviço na UAS tem 3 responsabilidades principais. A. Fazer chá e café para os 11 funcionários que trabalham regularmente no prédio, além dos que aparecem para visitar algum colega. B. Preparar as pastas dos recém-admitidos, de modo que os agentes tenham todos os detalhes em mãos. Sentença, DL, data de elegibilidade para a licença integral, endereço de residência, se tem residência ou um emprego para quando saírem, se tem algum dinheiro, se a família os quer de volta. C. Preparar os formulários de visitas, dos dias de licença, das saídas em fins de semana, saídas para trabalho e licença compassiva ou por doença. Parte do meu trabalho também será garantir que todo prisioneiro seja mandado para o agente pertinente segundo suas necessidades. O Sr. Simpson, agente de condicional residente, me diz: Receberei qualquer um se estiver livre. Se eu estiver ocupado, peça que eles marquem hora. Isso permite que ele lide com os prisioneiros que tenham um problema genuíno e evite os que aparecem para reclamar dia sim, dia não. 11h45. Vou almoçar junto com os outros auxiliares. A agente encarregada da cozinha, Wendy, me diz que a NSC foi elogiada por ter a melhor comida em todo o serviço prisional. Ela diz: Você deveria experimentar a carne e parar de ser VIP, vegetariano interno de prisão. Wendy é uma espécie de Margaret Thatcher. Sua cozinha é impecável e seus homens ralam feito escravos com aventais brancos limpíssimos, não deixando nenhuma dúvida quanto ao respeito que sentem por ela. Prometo experimentar a carne dali a 2 semanas, quando preencher meu novo pedido de cardápio. 14h. Agora que estou numa prisão categoria D, posso receber visita uma vez por semana. Depois de terminar 1/3 da pena, outros privilégios serão acrescentados. Só Deus sabe o que a mídia fará na minha primeira ida à cidade, mas tudo isso pode mudar rapidamente assim que minha apelação for julgada. Se a pena for de 4 anos ou mais, a pessoa só tem direito à condicional, mas se for de menos de 4 anos, o preso será automaticamente libertado depois de cumprir metade da sentença, e se for um prisioneiro modelo, pode ter 2 meses de prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Voltando à visita de hoje. 2 velhos amigos, David Patterson e Tony Bloom, acompanham Mary. Os 3 chegam com 20 minutos de atraso,
o que só enfatiza como deve ser pavorosa a viagem de 400 quilômetros de ida e volta desde Londres. Mary e eu temos 30 minutos a sós, e ela conta que meus advogados procuraram Sir Sidney Kentridge, pedindo que ele assuma a minha apelação se implicar que o juiz Potts tinha preconceito contra mim antes do início do julgamento. A única pessoa que poderia testemunhar com relação a isso, Godfrey Barker, está se mostrando relutante. Ele teme que sua esposa, que trabalha no Ministério do Interior, perca o emprego. Mary acha que ele fará o que é justo. Eu acho que ele vai vacilar e desistir. Ela está otimista. Eu, pessimista. Geralmente é o contrário. Durante a visita, o diretor Burlin e o agente principal New perambulam conversando com os familiares dos prisioneiros. Como isso é diferente de Wayland. O Sr. New conta que a NSC vem sendo chamada de prisão mais confortável da Inglaterra, tabloide The Sun, e espera que isso vá render uma classe melhor de internos no futuro. A melhor comida de todas as prisões, Daily Star. Eu tenho o maior quarto no bloco mais silencioso, Daily Mail. E ele é o único com permissão de usar suas próprias roupas, Daily Mirror. Nenhum fato correto. A hora e meia passa depressa demais, mas pelo menos agora tenho direito a uma visita por semana. Só posso imaginar quantos dos meus amigos estarão dispostos a fazer uma viagem de 7 horas de ida e volta para passar 1h30 comigo. 17 horas. Cantina. Em Wayland, a gente preenchia um formulário e depois as compras eram entregues na cela. Na NSC, há uma lojinha que podemos visitar 2 vezes por semana, entre as 17h30 e as 19h30, para comprar o que for necessário. Lâminas de barbear, pasta de dente, chocolate, água, suco de cassis e, o mais importante de tudo, cartões telefônicos. Também preciso de uma lata de espuma de barbear, já que ainda me barbeio todo dia. Que diferença faz uma categoria D? 18 horas. Vou à cozinha para o jantar e me junto a 2 prisioneiros sentados na outra extremidade do salão. Escolho-os por causa da idade. Um é contador, o outro é corretor de seguros aposentado. Não falam sobre seus crimes. Contam que não trabalham mais na prisão, mas vão todas as manhãs de ônibus até Boston e precisam estar de volta às 5 da tarde. Trabalham na loja da Cruz Vermelha local e ganham 13 libras e 50 por semana, creditadas na conta da cantina. Alguns prisioneiros podem ganhar até 200 libras por semana, o que lhes dá a chance de poupar uma quantia considerável para quando forem soltos. Isso faz muito mais sentido do que jogá-los na rua com as 40 libras regulamentares e sem emprego. 19 horas. Junto-me a Doug no hospital para tomarmos um suco de cassis, comer biscoito McVitie's e assistir ao noticiário do Channel 4. Em Washington, D.C., o Congresso e o Senado foram evacuados por causa de uma ameaça de antraz. Parece haver muitos modos de travar uma guerra moderna. Será que estamos no meio da Terceira Guerra Mundial sem perceber? 20 horas e 15 minutos. Volto ao Bloco Norte para a chamada, provando que não me evadi. Doug garante que isso fica muito mais fácil depois das 2 primeiras semanas, quando as verificações diminuem de 6 para 4 por dia. Meu problema é que a última chamada acontece às 10 horas, e a essa altura eu geralmente já caí no sono. 92º dia. Quinta-feira, 18 de outubro de 2001. 6 horas. Como muita coisa é nova para mim, e como muita coisa é desconhecida, ainda estou tentando me orientar. O Sr. Hughes e o Sr. Jones, os agentes encarregados do Bloco Norte, tentam lidar rapidamente com as necessidades dos prisioneiros e, mais importante, tentam resolver as coisas, o que os torna populares com os outros internos. Os 2 blocos parecem abrigos Nissen da Segunda Guerra Mundial.
O bloco norte consiste num corredor de 100 metros com 5 alas que se projetam de cada lado. Cada corredor tem 9 quartos. Você tem sua própria chave e não existem barras nas janelas. 2 prisioneiros dividem cada quarto. Meu colega de quarto, David, é perpétuo, assassinato, e tem o quarto maior. Não os 5 por 3 passos usuais, e sim 7 por 3. Já requisitei transferência para a ala dos não-fumantes no Bloco Sul, que costuma abrigar os presos mais velhos e mais maduros. Apesar da manchete do News of the World, Archer exige troca de cela, a regra sobre os não-fumantes é um direito de todos os prisioneiros. Mas o diretor Berlin não está feliz com minha ida para o Bloco Sul, porque fica perto da estradinha, que no momento está povoada por vários jornalistas e fotógrafos. O corredor à frente do meu foi designado recentemente como área de não-fumantes, e o Sr. Berlin sugere que eu passe para um dos quartos vazios naquela ala. Como no momento a prisão está com um número baixo de ocupantes, talvez eu até seja deixado sozinho. Todos os prisioneiros com quem dividi a cela venderam sua história aos tabloides ou foram sujeitos a revelações de primeira página, sempre exageradas e jamais exatas. 8h30. Meu dia de trabalho como auxiliar na UAS vai das 8h30 até as 12h. Em seguida, almoço e continuo trabalhando das 13h às 16h30. Chego esperando encontrar Matthew de modo que ele possa começar a transferência, mas o Sr. Goff é a única pessoa à vista. Está de cabeça baixa, testa franzida, olhando para o computador. Ele murmura baixinho consigo mesmo antes de pedir educadamente uma xícara de chá. 9h. Ainda não há sinal de Matthew. Leio o livreto de atividades diárias e descubro que, dentre minhas responsabilidades, está passar pano no chão da cozinha da UAS, varrer todas as áreas comuns, passar aspirador de pó nos tapetes e limpar os 2 banheiros, além da cozinha. Felizmente, a ocupação principal e a única coisa que vai me impedir de ficar louco é lidar com os pedidos dos prisioneiros. Depois de ler 2 vezes as 8 páginas, ainda não há sinal de Matthew, o que está começando a parecer um crime passível de enforcamento. Se você se atrasa para o trabalho, é marcado, algo raro numa prisão categoria D, porque ser posto no relatório pode resultar na perda de privilégios, até mesmo na volta para uma prisão categoria C, dependendo da seriedade do delito. Ser apanhado usando drogas ou se evadindo é um delito que resulta em recategorização imediata. Esses privilégios e castigos existem para garantir que todo mundo siga as regras. O Sr. New, o agente principal, chega no mesmo momento em que o Sr. Goff entra na sala. Cadê o Matthew? Pergunta ele. Então observo os agentes em sua melhor condição e o serviço prisional em sua condição menos eficaz. Foi por isso que vim procurar você, diz o Sr. Goff. Matthew chegou tarde ontem à noite. Um delito que pode fazer a pessoa ser transferida para uma prisão categoria C, porque presume-se que ela se evadiu. E foi posto no relatório. A atmosfera muda imediatamente. Mas eu o tirei. Por quê? Pergunta o Sr. New, acendendo um cigarro. O pai dele teve um colapso ontem à tarde e foi levado para o hospital de Canterbury. Foi diagnosticado com um tumor cerebral e os médicos acham que ele não vai durar uma semana. Certo, diz o Sr. New, apagando o cigarro. Assine uma ordem de licença compassiva e deixe que ele vá para Canterbury o mais rapidamente possível. O Sr. New me diz que a mãe de Matthew morreu há 1 ano de esclerose múltipla e a avó faleceu algumas semanas depois. Tudo isso aconteceu pouco depois de ele cometer o crime, que o fez ser mandado para a prisão por 15 meses. Matthew chega. O Sr. New e o Sr. Goff não poderiam ser mais simpáticos. Formulários são assinados e contra-assinados numa velocidade incomum, e Matthew tem até permissão de usar o telefone do escritório para combinar com sua namorada, que virá pegá-lo. Alguns minutos depois, o diretor Berlin aparece e concorda com o Sr. New que o garoto
Penso em Matthew como um garoto, porque ele é mais novo ainda do que o meu filho. Deve ser despachado o mais rapidamente possível. Em seguida, começam a surgir os problemas. Matthew, que só tem 4 semanas de pena para cumprir, não conhece ninguém que more em Canterbury. Por isso, precisará ficar trancado durante a noite na cadeia da cidade, apesar de sua namorada e da mãe dela estarem hospedadas num hotel perto do hospital. Mas pior ainda, como Matthew só pode ter 24 horas de licença compassiva, terá de voltar de Canterbury e passar a segunda noite na NSC. Depois disso, será liberado na sexta-feira de manhã para a licença do fim de semana, quando só precisará voltar no final da tarde de domingo. Por que não deixar o garoto ir ficar com o pai e voltar no domingo à noite? Pergunto. O Sr. Berlin e o Sr. New assentem, concordando, mas dizem que não há como passar por cima dos regulamentos do Ministério do Interior. 10h30. A namorada de Matthew chega junto à barreira e ele é levado embora rapidamente. Rezo para que o pai de Matthew não morra enquanto eles estão na estrada. Lembro com tristeza de quando soube que minha mãe estava morrendo durante meu julgamento. O meritíssimo juiz Potts não queria permitir que eu saísse do tribunal para vê-la, já que não aceitava a opinião do médico, de que só restavam algumas horas de vida para ela. Acabei chegando cerca de 1 hora antes do falecimento, e a essa altura ela já não me reconhecia mais. 11h. 3 prisioneiros que chegaram ontem se apresentam para a palestra de admissão. Eles me enchem de perguntas. Fico me sentindo uma fraude tentando dar as respostas, já que só cheguei há 48 horas e também ainda estou na admissão. O Sr. Goff faz a palestra que ouvi há 2 dias. Entrego aos recém-chegados um livreto que enfatiza os comentários dele. Um jovem preso sussurra no meu ouvido que não sabe ler. Socorro! Digo para ele voltar e me procurar se tiver mais algum problema. 12h15. O Sr. New aparece e repassa minhas responsabilidades. Abrimos um armário grande atulhado de formulários e pastas de papel que ele acha que precisam ser reorganizados. Ele acende outro cigarro. 14h. O Sr. Simpson, o agente de condicional, pede que eu vá ao seu escritório no primeiro andar, já que quer atualizar a pasta do meu caso. Pergunta se estive com algum agente de condicional depois de ser condenado. Estive, mas só por alguns minutos. Digo, enquanto ainda estava no tribunal. Bom, porque isso vai mostrar que você está domiciliado em Londres e vai tornar mais fácil ser transferido para Spring Hill. Ele verifica no computador, me dá o nome da minha agente de condicional e então me aconselha. Escreva um bilhete para ela e diga que você quer ser transferido. 15h30. O Sr. New se junta a mim na cozinha em mais uma pausa para um cigarro. Fico sabendo que ele deve sair da NSC em janeiro, quando será transferido para a prisão de Norwich como diretor grau 5. Depois me mostra todos os formulários necessários para a transferência. Diz que vai falar com a Sra. Mackenzie Hall, diretora da Spring Hill, mas não está otimista. Não somente a Spring Hill está cheia, mas é uma prisão de reassentamento. E eu não preciso de reassentamento. Não vou procurar emprego nem uma casa quando for solto. E como não tenho problemas financeiros, não me encaixo em nenhuma categoria usual. 17h. Vou à cantina para o jantar e de novo me sento a uma mesa com 2 prisioneiros mais velhos. Ambos estão aqui por fraude. Um era advogado da região, 3 meses e meio, e o outro um criador de avestruzes. Este último promete me contar todos os detalhes quando tiver mais tempo. Está claro que não haverá escassez de boas histórias. Em Belmarsh, era assassinato e lesão corporal grave. Em Wayland, barões das drogas e assaltantes à mão armada. A NSC está parecendo um pouquinho mais sofisticada. 19h. Encontro Doug no hospital. Ele me deixou guardar uma garrafa de suco de cassis e 2 garrafas de água Evian na sua geladeira,
de modo que eu sempre tenha meu próprio suprimento. Enquanto Doug fala, fico sabendo um pouco mais sobre seu crime. Ele odeia os traficantes de drogas e considera que seu próprio encarceramento é uma inconveniência temporária. Na verdade, ele planeja fazer um cruzeiro para a Austrália assim que for solto. Lá fora, ele tem uma pequena empresa de transportes. Tem um pátio e 7 caminhões e ainda emprega, 12 pessoas. Passa meia hora por dia ao telefone, mantendo-se a par do que acontece na base. Agora, o crime. Seu negócio de exportação e importação foi bem sucedido até que um cliente importante faliu e não pagou uma conta de 170 mil libras, o que deixou Doug numa situação extrema diante do banco. Ele começou a recuperar os fundos importando ilegalmente cigarros da França. Recebeu uma sentença de 2 anos por não pagar tarifas aduaneiras no valor de 850 mil libras. 93º dia. Sexta-feira, 19 de outubro de 2001. 6 horas. Escrevo durante 2 horas. Uma cueca boxer pendurada sobre a pequena lâmpada que ilumina minha mesa garante que eu não perturbe David. 8 horas e 15 minutos. Preparo cartões de identidade para os 3 novos prisioneiros que chegaram ontem. Quando cada agente entra, sirvo chá ou café. No meio tempo, continuo organizando o sistema de arquivamento para os recém-admitidos. Eu mesmo continuarei sendo um por mais uma semana. Quando o Sr. New chega, deixa seu exemplar do The Times na cozinha e o pega às 6, antes de ir para casa. Estou entrando lentamente numa rotina. Agora conheço novos prisioneiros assim que eles aparecem e descubro quais são seus problemas antes de se encontrarem com um agente prisional. Com frequência acontece de terem entrado na sala errada ou simplesmente estarem sem o formulário correto. Muitos querem ser entrevistados para avaliação de risco. Outros precisam ver o diretor, cuja sala fica no bloco de administração, do outro lado da penitenciária. Mas o verdadeiro problema é o próprio Sr. New, porque muitos presos acreditam que se o pedido que fazem não tiver a assinatura dele, não irá adiante. Isso, em parte, é porque ele se interessa por cada prisioneiro, mas principalmente porque não os apressa. É comum que leve 20 minutos ouvindo os problemas deles, quando só é necessário assinar um formulário, o que resulta em 4 outros prisioneiros precisando ficar sentados na sala de espera até que ele termine. Em qualquer dia, cerca de 30 prisioneiros visitam a UAS. Devo tomar cuidado para não passar do ponto, já que os internos precisam sentir que eu defendo o lado deles, ao passo que os agentes precisam considerar que estou ajudando a reduzir sua carga de trabalho. Certamente necessito de um estímulo mental maior do que fazer xícaras de chá. Mas, por mais que me esforce, o pagamento continua sendo de 25 pence por hora, 8 libras e 50 por semana. 12 horas. Um prisioneiro entra e exige uma licença compassiva porque sua mãe está doente. O Sr. Downs, um agente prisional astuto e experiente, diz que vai mandar um agente de condicional visitar a mãe dele para decidirem se ele deve ser liberado. O prisioneiro sai sem mais nenhuma palavra. Imediatamente, o Sr. Downs liga para o agente de condicional em Leicester, só para averiguar se o prisioneiro tem mesmo uma mãe doente ou não. Bob, perpétuo, vem se consultar com a psiquiatra Christine. Bob está se preparando para a vida lá fora assim que for solto, possivelmente no ano que vem. Mas antes disso acontecer, precisa completar 10 idas à cidade sem nenhum incidente. Assim que tiver alcançado isso, poderá sair desacompanhado num fim de semana. Só depois, as autoridades vão avaliar se ele está pronto para ser solto. Bob está preso há 23 anos, mas originalmente foi sentenciado a 15. Porém, como observa Christine, por mais que ela recomende enfaticamente a libertação, no fim das contas, a decisão é sempre do Ministério do Interior. Christine se junta a mim na cozinha e conta sobre um perpétuo que saiu para a primeira visita à cidade depois de 20 anos. Recebeu 20 libras para se acostumar a fazer compras num supermercado. Quando chegou ao caixa e lhe perguntaram como gostaria de fazer o pagamento, ele saiu correndo,
deixando as mercadorias para trás. Simplesmente não conseguia enfrentar a necessidade de tomar uma decisão. Também precisamos preparar todos os perpétuos para a culinária de sobrevivência, acrescenta ela. Você deve lembrar que alguns prisioneiros receberam 3 refeições prontas por dia durante 20 anos e ficaram tão institucionalizados que nem conseguem cozinhar um ovo. O perpétuo seguinte que vem falar com Christine é Mike. Depois de 22 anos na prisão, ele tem 49 anos, Mike também está chegando ao fim da sentença. Ele me convida para jantar na noite de domingo, curry de frango. Está decidido a provar que pode não somente cuidar de si mesmo, mas também cozinhar para os outros. 17 horas. Vou à cantina e me encontro com Ron, o fraudador, e David, o criador de avestruzes, para uma couve-flor gratinada com queijo. Ron declara que a comida na NSC é tão boa quanto a da maioria das lanchonetes de beira de estrada. Isso é realmente um elogio para Wendy. 18 horas. O Sr. Hughes, agente encarregado da minha ala, me informa que posso me transferir para o quarto 12 no corredor dos não-fumantes. Quando localizo o quarto, descubro que ele está imundo e que os únicos móveis são uma cama de solteiro desarrumada, uma mesa e uma cadeira. Entro em desespero. Em ocasiões assim, sou tremendamente patético. Na cela do outro lado, há um prisioneiro chamado Alan, que está limpando seu quarto e pergunta se pode ajudar. Pergunto quanto ele cobraria para transformar meu quarto e o deixar parecido com o dele. 4 cartões telefônicos, responde ele. 8 libras. 3, contraponho. Ele concorda. Digo que vou voltar às 8h15 para a chamada e ver como ele está indo. 8h15. Chego para a chamada antes de ir ver meus novos aposentos. Alan arranjou um ajudante e os dois estão trabalhando com afinco. Enquanto Alan esfrega os armários, o ajudante cuida das paredes. Digo a eles que volto às 10 para pagar a dívida. O único problema é que não tenho nenhum cartão telefônico e só terei a cantina na quarta-feira. Doug vem ao meu resgate e assume o papel de Darren como fornecedor de mercadorias essenciais. Doug parece ansioso. Diz que sua filha de 14 anos sofreu um ataque epilético. Amanhã ele poderá ir para casa visitá-la. Nós nos acomodamos para assistir ao filme noturno e o principal agente de segurança, o Sr. Hawking, se junta a nós. Ele me alerta que um jornalista do News of the World está perambulando nos arredores, mas com um pouco de sorte, vai acabar caindo no wash. Logo antes de sair, ele pergunta se Doug estará de licença amanhã. Sim, vou ver minha filha. Volto às 7. Confirma Doug. Então vamos precisar de alguém de serviço depois da saída da enfermeira-chefe a 1h. Não podemos esquecer quantos medicamentos existem neste prédio. Você estaria disposto a atuar como auxiliar temporário no hospital, Jeffrey? Estaria, claro. Respondo. 22 horas. Volto ao bloco norte para a chamada antes de verificar meu quarto. Não o reconheço. Está impecável. Agradeço a Alan, que se senta no canto da cama. Em seguida, me diz que pegou 12 meses de pena por receptação de produtos roubados. Ele é dono de 2 lojas de móveis em Leicester, cuja receita no ano passado foi de pouco mais de 500 mil libras, garantindo um lucro de 120 mil. Alan tem esposa e 2 filhos que estão mantendo o negócio funcionando até que ele termine a sentença daqui a 4 semanas. É seu primeiro delito, e ele certamente está na categoria do nunca mais. 10h45. Passo a primeira noite no meu próprio quarto na NSC. Sem música, sem fumaça, sem incômodos. 94º dia. Sábado, 20 de outubro de 2001. 6h. Os fins de semana são mortais numa prisão. Jules, meu colega de cela em Wayland, costumava dizer que o único tempo em que você não está na prisão é quando dorme. Assim,
Nos fins de semana, muitos prisioneiros simplesmente ficam na cama. Minha sorte é que tenho a escrita para me ocupar. 8 horas. Vejo Matthew, que deve ter voltado ontem à noite de Canterbury. Seu pai ainda está em coma e ele me acompanha ao escritório para telefonar para o hospital. Ainda que minha semana oficial de trabalho seja de segunda a sexta, não é incomum haver um agente prisional em serviço na UAS num sábado de manhã. O Sr. Downs e o Sr. Goff já estão atrás de suas mesas, e depois de eu fazer uma xícara de chá para cada um, Matthew repassa comigo as tarefas oficiais que tenho de cumprir todos os dias da semana. Se eu fizesse simplesmente o exigido, não demoraria mais de 2 horas por dia. Enquanto toma um chá, para mim, Bovril, Matthew me conta sobre seu ano de pesadelo. Ele tem 24 anos, mede cerca de 1,85 m, é magro, tem cabelos escuros e é bonito sem perceber. É muito inteligente, mas também meio desajeitado e totalmente deslocado na prisão. Estudou antropologia marítima na Universidade de Manchester e vai terminar o doutorado assim que for solto. Pergunto se é pesquisador de campo ou acadêmico. Acadêmico. Responde ele, sem hesitar. Seu primeiro trabalho depois de sair da universidade foi como voluntário num museu em sua cidade natal. Estava feliz, mas logo decidiu que queria voltar à universidade. Foi então que sua mãe contraiu esclerose múltipla e ficou de cama, e ele e a irmã passaram a se revezar cuidando da casa para que o pai pudesse continuar a trabalhar. Os 3 descobriram que o trabalho extra era um esforço enorme. Uma tarde, enquanto trabalhava no museu, Matthew levou para casa algumas moedas antigas para estudar. Não usei a palavra roubou, porque alguns dias depois ele devolveu todas, mas o incidente teve um peso tão grande em sua consciência que ele informou ao supervisor. E achou que isso seria o fim da questão. Mas alguém decidiu informar o incidente à polícia. Matthew foi preso e acusado de quebra de confiança. Ele se declarou culpado e a polícia garantiu que não pediria pena de reclusão. Seu advogado achava a mesma coisa e disse a Matthew que ele provavelmente teria suspensão de pena ou precisaria prestar serviços comunitários. O juiz lhe deu 15 meses. Matthew é um exemplo clássico de alguém que não deveria ser mandado para a cadeia. 100 horas de serviço comunitário poderiam servir a algum propósito, mas esse garoto passou os últimos 3 meses junto com assassinos, viciados em drogas e ladrões. Não passará para uma vida de crimes, mas quantas pessoas menos inteligentes poderiam fazer isso? É um sistema podre esse que permite que uma pessoa assim termine na prisão. Minha ex-secretária, Angie Pepiat, roubou milhares de libras de mim e ainda não foi presa. Sinto pena de Matthew. 12 horas. O almoço de hoje é tão ruim quanto em Belmarsh ou Wayland. Matthew explica que o Andy está de folga. Devo me lembrar de só comer quando o Andy estiver de serviço. 14 horas. Vou ao hospital e assumo o papel de Doug como auxiliar, enquanto ele visita a filha. Acomodo-me com um copo de suco de cassis e Evian para assistir a Inglaterra trucidar a Irlanda e vencer o Grand Slam, a tripla coroa. E, afinal de contas, no papel, somos muito superiores. Infelizmente, o rugby não é jogado no papel, e sim no campo. O time da Irlanda nos derrota por 20-14 e volta à Ilha Esmeralda com sorrisos no rosto. Ainda estou mal-humorado quando entra um negro alto e bem apessoado. Seu nome é Clive. Só espero que não esteja doente, porque, se estiver, sou a última pessoa de quem ele precisa. Ele conta que está no último terço da sentença e acabou de voltar de uma semana de licença em casa, parte do programa de reabilitação. Clive e eu somos os únicos 2 prisioneiros que têm o privilégio de visitar Doug à noite. Rapidamente descubro por que Doug gosta da companhia de Clive. Ele é inteligente, incisivo e divertido. E se não fosse politicamente incorreto, eu poderia dizer que ele é esperto, feito um macaco velho. Deixe-me dar só um exemplo de como ele dá a volta no sistema. Durante a semana,
Clive trabalha como gerente de produção numa empresa de embalagem de frutas em Boston. Ele sai da prisão depois do café da manhã, às 8 horas, e só volta às 7 da noite. Pelo trabalho, recebe 200 libras por semana. Assim, durante a semana, a NSC é apenas uma pensão de cama e café da manhã, e o único dia que ele precisa passar na prisão é o domingo. Mas Clive também tem uma solução para isso. Em 2 domingos por mês, ele aproveita suas visitas autorizadas à cidade, e no terceiro tem permissão para ficar uma noite fora. E o 4º ou 5º domingo? Pergunto. Dispensa religiosa. Mas por que, se existe uma capela aqui? A sua capela é aqui, Diz Clive. porque você é anglicano. Eu não. Sou testemunha de Jeová. Preciso ir ao meu local de culto pelo menos um domingo por mês, e por acaso, o templo mais próximo fica em Leicester. Depois de um café, Clive me convida para ir ao seu quarto no Bloco Sul jogar gamão. Por acaso, seu quarto não é de 5 passos por 3, nem mesmo 7 por 3. Mede pouco mais de 10 passos por 10. Na verdade, é maior do que o meu quarto em Londres ou em Grantchester. Como você conseguiu isso? Pergunto enquanto nos acomodamos em lados opostos do tabuleiro. Bom, isso era um depósito, Explica. até que eu o reabilitei. Mas poderia facilmente acomodar 4 prisioneiros. Verdade. Mas não esqueça, eu também sou o representante de relações raciais. Por isso, eles só permitem que presos negros dividam quarto comigo. Não existem muitos prisioneiros negros nas prisões categoria D. Acrescenta com um sorriso. Eu não tinha notado a queda súbita na população de negros depois de sair de Wayland até Clive mencionar. Depois disso, vi alguns na NSC, por isso pergunto por que eles não têm permissão de ficar no mesmo quarto com ele. Todos começam a vida no Bloco Norte e é onde ficam. Acrescenta sem explicar. Além disso, me vence no gamão, me deixando 3 barras de chocolate mais pobre. 95º dia. Domingo, 21 de outubro de 2001. 6 horas. Domingo é dia de descanso. E se existe uma coisa da qual você não precisa na prisão, é um dia de descanso. 8 horas. A UAS é aberta, já que o Sr. Downs vai transferir pastas da sua sala para o bloco da administração antes de assumir novas responsabilidades. 15 novos prisioneiros chegaram na sexta-feira, o que me dá uma desculpa para preparar pastas e fazer seus cartões de identidade. A North Sea Camp, cuja capacidade é de 220 presos, raramente chega a uma ocupação de 170. Como os internos têm direito de ficar a menos de 80 quilômetros de suas famílias, o fato de a NSC estar isolada na costa leste limita a área de atração. Neste momento, 2 alas estão sendo reformadas, o que mostra a falta de pressão sobre as acomodações. A rotatividade na NSC é de cerca de 15 presos por semana. O que estou para revelar é comum em todas as prisões categoria D, não é exclusivo da NSC. Em média, um prisioneiro se evade, vai embora ilegalmente a cada semana. Os números tendem a crescer por volta do Natal e caem um pouco no verão, de modo que a NSC perde cerca de 50 prisioneiros por ano. Isso explica a necessidade de 5 chamadas por dia. Muitos que se evadem retornam em menos de 24 horas depois de pensar melhor. Como consequência, 28 dias são acrescentados à pena. Alguns, frequentemente estrangeiros, voltam aos seus países e nunca mais são vistos. Recentemente, 2 holandeses se evadiram e foram recolhidos por uma lancha, já que a praia fica a apenas 100 metros da prisão. Estavam de volta à Holanda antes da chamada seguinte. A maioria dos que se evadem é recapturada rapidamente. Muitos chegam apenas a Boston, a meros 10 quilômetros. Então são transferidos para uma prisão categoria C, com muros altos e concertina de arame navalha. E jamais
sob nenhuma circunstância, terão permissão de voltar a uma prisão aberta, mesmo se, em algum momento no futuro, forem condenados por um delito menor. Uns poucos, muito poucos, escapam totalmente, mas então precisam passar todos os dias olhando por cima dos ombros. Existem até mesmo casos de esposas ou namoradas que mandam maridos ou companheiros de volta para a prisão. Houve também um caso de uma sogra que devolveu um prisioneiro no portão da frente, declarando que não queria vê-lo de novo até ele terminar de cumprir a pena. Tudo isso é relevante por causa de algo que aconteceu hoje. Quando recebe uma licença de fim de semana, o preso precisa voltar até às 19 horas de domingo. Se estiver atrasado 1 minuto que for, é posto no relatório. Ontem, uma mulher estava levando o marido de volta à prisão quando os dois começaram uma briga acalorada. A mulher parou o carro e largou o marido na estrada, a uns 50 quilômetros da penitenciária. Ele correu até a cabine telefônica mais próxima para avisar sobre o que havia acontecido, e um táxi foi mandado para buscá-lo. Chegou com 1 hora de atraso. Foram descontadas 30 libras de sua conta na cantina para pagar o táxi e ele foi posto no relatório. 14 horas. Saio para uma caminhada de 3 quilômetros com Clive, que está passando um raro domingo na prisão. Falamos sobre os jornais matutinos. Segundo eles, estou trabalhando na fazenda, no hospital, limpando as latrinas, comendo sozinho, dando ordens em todo mundo, mas nada vence o Mail on Sunday, que publica uma foto minha, borrada, provando que me recusei a usar roupas da prisão. Isso, apesar de, na foto, eu estar usando os jeans e um suéter cinza da penitenciária. Depois da caminhada, Clive e eu jogamos algumas partidas de gamão. Ele está numa classe diferente da minha, por isso decido aproveitar sua superioridade e transformar cada sessão numa aula. 18 horas. Escrevo durante 2 horas. Depois, me apresento à chamada com o Sr. Hughes. 21 horas. Doug, Clive e eu assistimos a um magnífico drama de época passado em Guildford e na Cornualha, em 1946. Mike, perpétuo, aparece 20 minutos depois do começo do filme, trazendo curry de frango em recipientes de plástico, parte de seu curso de reabilitação culinária. Doug serve a comida em pratos de louça, um verdadeiro luxo, apesar de precisarmos comer usando facas e garfos de plástico. Como muito devagar e aprecio cada bocado. 96º dia. Segunda-feira, 22 de outubro de 2001. 8 horas e 30 minutos. Estou há uma semana na NSC e começo a sentir que sei me virar aqui dentro. Apresento-me para o trabalho na UAS. Matthew mostra como fazer um formulário para pedir qualquer suprimento necessário no escritório. Em seguida, o formulário será mandado para as lojas, que devem garantir que a gente receba tudo no mesmo dia. Descobrimos um importante pedido de pastas e papéis feito em 5 de outubro, marcado como urgente, e outro de 15 de outubro, marcado como muito urgente. A ineficiência é endêmica em partes do serviço prisional. Milhares de libras dos contribuintes são desperdiçadas todo ano. Os departamentos responsáveis por esse desperdício variam de uma prisão para outra, mas dou um pequeno exemplo. Há alguns anos, um prisioneiro da HMP Gartree, um assassino maligno, precisava ser transferido de uma cela para outra, uma distância de menos de 100 metros. 15 agentes chegaram para levá-lo, uma operação que demorou 5 minutos. Todos os 15 agentes declararam 4 horas extras de trabalho. Como sei disso? Um agente que trabalhou na Gartree me contou. 12 horas. Matthew e eu almoçamos na cantina com os outros auxiliares. Roger, perpétuo, assassinou a esposa, que pegou no meu pé porque a Inglaterra perdeu da Irlanda no sábado, se junta a nós. Mas você fala como um galês? Digo. E eu sou, responde ele.
Mas não me importa quem vença os ingleses. Esse é um dos poucos prazeres que eu tenho aqui. 13 horas. O Sr. New chega ao escritório depois de passar a manhã no tribunal para resolver um problema doméstico. Costumamos esquecer que os agentes prisionais também têm problemas. Matthew e eu discutimos como melhorar a eficiência no escritório. Eu gostaria de esvaziar cada gaveta e cada armário e começar do zero. Ele concorda. Estamos para começar quando a porta se abre e o diretor entra. O Sr. Lewis me cumprimenta com um sorriso caloroso e jovial. Pede para Matthew nos deixar a sós e não perde tempo com amenidades. A imprensa ainda está acampada nas duas extremidades da prisão, diz ele, e acrescenta que um prisioneiro foi apanhado com uma máquina fotográfica cara e uma lente teleobjetiva no quarto. O Sr. Lewis não faz ideia de qual jornal conseguiu contrabandear a máquina nem quanto dinheiro estava envolvido. O interno em questão já está a caminho de uma penitenciária categoria C e não terá permissão de voltar a uma prisão aberta. Parece que vários prisioneiros reclamaram de a imprensa estar invadindo a privacidade deles, e o diretor garantiu que, se uma foto deles aparecer num jornal de circulação nacional, terão direito a recurso legal, uma regra que não parece se aplicar a mim. Em seguida, falamos da minha transferência para Spring Hill e depois o diretor chama Matthew de volta. O Sr. Lewis lhe concede mais 2 dias de licença compassiva, o que lhe permitirá passar 5 dias com o pai. O Sr. Lewis parece ter uma combinação de compaixão e bom senso, mesmo permanecendo dentro das diretrizes do Ministério do Interior. 16 horas. O Sr. New volta ao escritório ansioso para saber o motivo de o diretor querer falar comigo. Não menciono a máquina fotográfica, já que o Sr. Lewis me pediu especificamente para não falar. Digo que o Sr. Lewis pretende conversar com o diretor da Spring Hill, mas que está deixando toda a papelada para ele. Isso já foi feito, responde o Sr. New. Já mandei todos os documentos. 16 horas e 30 minutos. Pergunto a Matthew, numa visita ao seu quarto no Bloco Sul, se ele pode refazer a lista de necessidades dos agentes prisionais, que no momento está na parte de trás da porta do armário da cozinha, de modo a ficar tão boa quanto a de Doug no hospital. Olho a estante de Matthew. Plínio, o jovem, e César Augusto. Ele pergunta se eu já li Heródoto. Não, confesso. No momento, ainda estou por volta de 1774, lendo sobre John Adams e o Primeiro Congresso. Vou precisar de uma sentença um pouco mais longa para voltar a 484 a.C. 17 horas. Retorno ao meu quarto. Odeio o Bloco Norte. É barulhento, sujo e fedorento. Ficamos de frente para a criação de porcos. Tranco a porta e escrevo por 2 horas. 19 horas. Vou falar com Doug, evasão fiscal, no hospital. Ele me deixa usar seu banheiro. Depois de tomar um banho de banheira e vestir roupas limpas, me sinto quase humano. Clive, fraude, se junta a nós depois do trabalho diurno na fábrica de processamento de frutas. Diz que seus colegas de trabalho acreditam no que leem sobre mim no The Sun e no The Mirror. Desanimo. 20 horas e 15 minutos. Saio do hospital e volto para a chamada antes de retornar ao meu quarto e escrever durante 2 horas. O alto-falante fica exigindo que Jackson se apresente para a chamada. Nessa hora, ele provavelmente já está na metade do caminho para Boston. 22 horas. Última chamada. O Sr. Hughes acena da outra ponta do corredor, mostrando que meu nome foi ticado. Ele já deduziu que eu seria a última pessoa a me evadir. Certamente não chegaria nem na metade do caminho para Boston antes de ser visto. 97º dia. Terça-feira, 23 de outubro de 2001. 6 horas e 3 minutos. Todos os perpétuos na NSC estão chegando ao fim da pena
e sendo preparados para voltar ao mundo lá fora. O simples fato de terem progredido de uma categoria A, passado pela B e a C até chegar à D num período de 20 anos, é prova de que desejam uma segunda chance. Uma das coisas fascinantes com relação aos assassinos, e temos uma dúzia ou mais deles na NSC, é que não é possível fazer generalizações, mas descobri que eles pertencem mais ou menos a duas categorias. Os primários, com pouca probabilidade de cometer outro crime, especialmente depois de 20 anos de cadeia, e os que são maus e deveriam ficar trancados numa penitenciária categoria A pelo resto da vida. Quase todos os perpétuos na NSC são da primeira categoria. Caso contrário, jamais teriam chegado a uma prisão aberta. Bob, Chris, Mike e Roger estão todos na meia-idade e são inofensivos. Pode parecer estranho para quem lê este diário, mas quando estou com eles, não sinto nem um pouco do medo que tenho perto de alguns arruaceiros jovens que só têm mais algumas semanas de pena a cumprir. 8h30. Matthew começa a limpar o armário e as gavetas enquanto eu me concentro nos recém-admitidos. São 15 e já é hora do almoço antes que o último tenha todas as perguntas respondidas. 12h. O almoço só é memorável porque Wendy diz que minha folha do cardápio sumiu. Ela suspeita de que o papel foi roubado e vai aparecer num tabloide amanhã. Em seguida, me dá uma nova, mas pede para não colocar meu nome em cima nem assinar. Basta entregar a ela. 14h. Enquanto esvazia as gavetas, Matthew encontra uma caixa de esferográficas marcadas com 1987 e um livro contábil com as iniciais GR e uma coroa acima. 2 horas depois, todas as prateleiras foram lavadas e esfregadas. Todos os documentos de que precisamos para os recém-admitidos. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.